Painel Investimento em Mercado Livre de Energia. Teremos agora o painel Investimento em Mercado Livre de Energia, ferramenta estratégica para o desenvolvimento do agro e da indústria de Mato Grosso. Quero convidar, por gentileza, Ítalo Martins, engenheiro eletricista com sólida experiência em infraestrutura elétrica, eficiência energética e regulação. Atuou em projetos nacionais e internacionais, sendo premiado por inovação e gestão de grandes projetos. Bom dia, seja bem-vindo. Inácio Lisboa, administradora e secretária adjunta de Agronegócios, Crédito e Energia do Estado de Mato Grosso. Tem experiência em políticas de incentivo fiscal, crédito e desenvolvimento sustentável. Atualmente, ela atua como secretária em exercício da SEDEC. Bom dia, seja bem-vinda. Como mediador, Diogo Vogel, engenheiro eletricista e CEO da Vogel Engenharia, referência em soluções de energia para o agro, especialista em energia renovável, regulação e sustentabilidade. Bom dia, seja bem-vindo. Com a palavra o nosso mediador. Bom dia, pessoal. Oi, som. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui na Green Farm, falar um pouco de energia e agro. E se o Mato Grosso é a locomotiva, a energia é o combustível, né? Queria apresentar para vocês a secretária da SEDEC, a Linas, e o Ítalo, gerente de planejamento da Energisa. Né? Começar a pergunta aí para a Linas. Linas, como que o Mato Grosso tem um desafio muito grande na expansão energética, né? Como que o governo do estado está apoiando e vendo as ações para apoiar o desenvolvimento da agroindústria aqui no estado de Mato Grosso? Bom dia. É um grande prazer estar aqui nesse evento, Green Farm, representando a Secretaria de Estado de Mato Grosso, a nossa adjunta de agronegócios e crédito. O Estado, na verdade, primeiro de tudo, nós precisamos, então, contextualizar sobre o nosso estado de Mato Grosso, que hoje é uma locomotiva, né, do Brasil. Então, falando no nosso estado, na parte do desenvolvimento agropecuário, nós produzimos mais de 30% dos grãos do Brasil. Então, isso daí é um diferencial muito grande. Soja, milho, também fibras, o algodão. Somos os campeões na produção de algodão. Além disso, na pecuária, o maior rebanho bovino do Brasil. Então, pensando no âmbito agropecuário, né, somos esse gigante no setor agropecuário. E, olhando para o lado industrial, o estado de Mato Grosso é o estado que mais tem crescido proporcionalmente no âmbito industrial. Um crescimento de 39% nos últimos 10 anos. Então, enquanto em outros lugares, muitos outros lugares do Brasil, a indústria recolhe, aqui a indústria tem crescido exponencialmente nesse período. E um destaque para esse crescimento tem sido a indústria de etanol de milho. E essa indústria, nós trabalhamos com uma projeção de ampliação de dobrar a produção do etanol de milho até 2031. E, recentemente, nas últimas 2 semanas, nós tivemos alguns anúncios importantes de novas usinas que, inclusive, vão fazer, com certeza, esse número essa dobra chegar antes, né, desse período, porque as 2 dessas usinas já foram anunciadas com implantação em um curto prazo, né? Então,
quando nós pensamos em um setor agropecuário que hoje já produz 30% dos grãos do país e que pretende ampliar a sua produção até 2034 em cerca de 60%, e um setor industrial que só vem crescendo nos últimos 10 anos, nós precisamos ter investimentos para isso. E aí, investimentos em infraestrutura é algo que o governo tem trabalhado muito bem. Investimentos em pavimentação, obras, a duplicação da BR-163, uma inovação realizada pelo governo, também a primeira ferrovia estadual. Além disso, na parte hospitais regionais, 6 hospitais regionais, tudo isso, o governo fazendo o trabalho de casa, conseguindo investir, né, investir a receita líquida corrente no desenvolvimento do Estado. Para que tudo isso funcione, precisamos de energia, né? E a energia, então, é um fator fundamental para que tudo isso, essa engrenagem, funcione. Então, nessa linha, o Estado recentemente fez uma reorganização dessa área de energia no Estado, inclusive lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dotou essa área de mais técnicos, especialistas na parte energética, para trabalhar esse processo, né, de articulação, de desenvolvimento com foco energético em nosso Estado. Então, por isso que eu falo, quem não trata energia como prioridade, né, trava o processo. A energia é o passaporte do futuro do Mato Grosso. E baseando nisso, né, Ítalo, do ponto de vista técnico, né, como que a Energisa vê esses desafios, né, do Estado nosso com ampla expansão territorial de garantir uma energia de qualidade e acesso aí para a agroindústria no Estado do Mato Grosso? Bom, primeiramente, prazer falar com todos vocês aqui, estar nesse painel representando a Energisa, o planejamento elétrico da Energisa. Bom, acho que assim, trazendo um paralelo aí do que a Linasses, né, bem introduziu, todo esse crescimento, né, que é percebido no estado de Mato Grosso, a gente percebe também no crescimento energético. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o Mato Grosso cresceu a demanda energética 3 vezes mais do que a média do país, né? Nesses últimos 10 anos também, para acompanhar esse crescimento, a Energisa quadriplicou o nível de investimento, né, que antes era feita no Estado, né, muito para atender as novas ligações, para atender os níveis de qualidade, né, que a gente tem que ter aí no Estado. E o que a gente tem feito, né, assim, acho que um ponto que o Diogo trouxe também é o planejamento, né, a conversa, né, a gente tem tido cada vez mais interação, né, com a SEDEC, com a Cinfra, com o governo do Estado em geral, mas também com a população, né, com os empresários, para que a gente possa passar a mensagem de antecipação. Eu costumo dizer o seguinte, a gente, né, mora, né, nas nossas casas e a gente está muito acostumado em, né, mudar de apartamento, mudar de casa e pede uma ligação, né, para a distribuidora, seja Energisa aqui no estado de Mato Grosso, ou lá em Minas, ou em São Paulo, e em 48 horas a distribuidora vai lá e liga. Mas o que hoje, né, a gente está precisando no agronegócio, o agronegócio hoje é uma indústria, né, completa. O que a gente tinha no conceito industrial hoje se aplica no campo, e essa indústria ela não precisa mais de luz, ela precisa de potência, precisa de energia, força para tocar os empreendimentos, e isso requer um planejamento, requer, né, fazer antecipação, conversar com a Energisa, conversar com o seu engenheiro, para que possa fazer um bom planejamento para iniciar a operação e um planejamento também de médio e longo prazo, para que a solicitação, que a operação não seja somente um sonho, ela seja de fato
realidade e não seja muito menos uma frustração, né? Em termos de expectativa de tempo, de produção e tudo mais. Secretária, como que o governo tem articulado ações para melhorar essa infraestrutura energética e junto com a Energisa? Bom, essa articulação eu vejo como um ponto fundamental para o desenvolvimento. Eu tenho falado, eu gosto muito de trabalhar com conselhos, com a participação da sociedade, das instituições ligadas, vinculadas ao setor produtivo na nossa atuação. Então, inclusive eu vejo esse passo da articulação como um legado do atual governo, que tem trabalhado nesse formato em diversos âmbitos. Inclusive, isso foi um caso de sucesso no âmbito dos incentivos fiscais, lá na própria secretaria, ajuste de conselho, porque não se trata nada individualmente, né, com um determinado produtor ou com uma determinada empresa. Tudo é tratado em âmbito do setor, né, voltado em discussões com o setor. E isso é muito importante, porque nós trabalhamos assim um diálogo com as instituições e empresas, o setor parceiro, né, a ser atendido, mas sempre com aquela questão com a urbanidade, com a legalidade, com o fim de atender o interesse público. E nesse âmbito da energia, especificamente, então houve essa reestruturação recente na secretaria e estamos em conversas com as entidades, instituições do setor, a própria concessionária, né, nós temos estreitado esse diálogo. Também um parceiro de primeira ordem nesse processo tem sido o Sindenergia, que tem participado ativamente das discussões. Também já fizemos reuniões com a ANS, EPE, o próprio NIEP da UFMT, que, inclusive, estamos em fase final de contratação de um balanço energético para o Estado, porque havia ficado parado esse balanço energético, e aí nós estamos retomando com o NIEP esse balanço de 2021 a 2024, e também um outro estudo em relação aos troncos trifásicos, né, do nosso Estado. Então, tudo isso vai servir para nós tratarmos o planejamento energético nesse comitê que estamos organizando para iniciar com as instituições do setor energético do nosso Estado. Tá? E aí, então, no primeiro momento, esse processo de articulação, aí o processo de instauração do conselho e, enfim, trabalhar o planejamento energético a longo prazo do Estado. Quem planeja a infraestrutura garante o fornecimento. Quem não planeja pode pagar caro com isso. Baseando nisso, Ítalo, a gente vê muitos produtores que priorizam a aquisição de maquinário. Vamos falar de irrigação, pivô, né? A gente tem até um jargão na empresa. Comprei o pivô e agora? Não tem luz para ligar. Né? O que a Energisa vê nesses casos e qual é a orientação que a Energisa pode passar para os produtores rurais na questão de garantir o acesso à energia da melhor maneira possível? Bom, acho que esse é um bom ponto aí, Diogo, de trazer isso para que a gente possa, né, clarear aqui. Bom, tudo que a gente faz, seja no campo, seja na casa, quando a gente fala de potência, a recomendação da Energisa é que, né, o produtor, né, o cliente, ele procure a Energisa, né, o que a gente chama de consulta de acesso, uma informação de acesso, um orçamento estimado, que é uma primeira análise, né, para que possa verificar qual que é a capacidade, né, do sistema elétrico ali da região e quais são as obras necessárias para fornecer a energia de qualidade que ele precisa. Né? Esse é um ponto fundamental, né, para que
qualquer empresa, qualquer propriedade, ele faça essa procura e não tenha essa frustração. Comprei o pivô e agora não tenho a potência necessária para poder fazer a irrigação. E nesse ponto, assim, acho que é importante trazer um contexto, né, histórico aqui, porque o Mato Grosso é um estado muito jovem, né, e acaba que por isso, né, a gente pode olhar isso até na questão do sistema de transmissão, que não é a Energisa que opera. Se a gente faz um corte, né, na linha norte e sul ali, passando por cima do Distrito Federal, a gente vai ver o retrato exatamente a densidade de linhas de transmissão do leste para a densidade muito baixa de transmissão que nós temos aqui no oeste e norte do país. Isso por quê? Por causa da população, né, o crescimento que foi muito maior, né, na região leste do país, que exigiu transmissão naquele momento e por isso hoje mais densidade. E isso, né, esse reflexo, ele impacta hoje na tarifa de energia do Mato Grosso. Porque esses estados do leste, eles tiveram uma regra setorial que finalizou em 1998, né, que é o modelo vigente, que o Brasil tinha uma tarifa Brasil que pagava a conta de tudo. Então, o Mato Grosso pagou a conta para eletrificar São Paulo, né? E hoje, isso, só o estado de Mato Grosso, tudo que se faz no estado de Mato Grosso tem que ser pago pelo estado de Mato Grosso. E como nós temos uma dimensão territorial vasta, né, somos um dos estados maiores que tem no país, né, e a distância para a rede de transmissão é muito grande, né, os orçamentos ficam caros, a tarifa fica cara. Então, esse é um dos desafios que a gente vai enfrentar. Então, mas tem jeito, não é para nada é um drama, tudo tem jeito, e esse jeito é conversar, se planejar, antecipar o pedido para que a Energisa possa avaliar, para que a gente possa conversar e achar a melhor solução, né, que enquadra ali para o seu negócio. E não deixar para a última hora, né? Com certeza. E transformar o sonho em um pesadelo. Secretário. Só um comentário. Essa questão justamente do formato é algo que nós entendemos como governo do Estado que precisamos trabalhar, né? Porque era uma sistemática, houve alteração e hoje o Estado, nessa proporção de expansão, acaba tendo uma certa dificuldade para acompanhar esse ritmo. Então, acreditamos que é algo que precisa ser trabalhado aqui ainda em âmbito estadual. Com certeza. Secretário, falando em infraestrutura, né, qual o papel aí das fontes renováveis, que fala muito, PCH, CGH, biomassa, solar, no papel de garantir uma energia limpa e barata e estável aí no desenvolvimento do Estado? Bom, em relação à energia renovável, hoje Mato Grosso, o Brasil como um todo, é um destaque, né? Nós podemos dizer que aqui no Brasil, a energia renovável, de fato, é implantada, é utilizada, enquanto em muitos lugares do mundo isso é só um diálogo, acaba ficando muito no âmbito das discussões. Aqui, de fato, está sendo implementado, né? Então, nós estamos assim uma franca transição energética no nosso Brasil. Para vocês terem ideia, com base no Balanço Energético Nacional de 2025, as emissões de CO2 na área de energia, enquanto no âmbito mundial nós temos aí uma média de 76% de emissões, no Brasil fica em 20%. Então, assim, é uma matriz, nós podemos dizer que é uma matriz limpa, né, e renovável, do ponto de vista, se nós pensarmos em âmbito mundo, né, é um grande destaque, um diferencial que nós temos. E no estado de Mato Grosso, então, tem crescido muito, nos últimos anos, cresceu muito a energia solar, houve também o crescimento com a ampliação do biodiesel, também o crescimento da produção aí nos biocombustíveis com o etanol de milho, que foi uma ascensão gigantesca, né, nos últimos anos. E
trago um destaque ainda em relação à biomassa, né? A biomassa, hoje, que nós temos trabalhado aqui no Estado, um estímulo à ampliação de florestas plantadas no Estado para suprir a demanda que nós temos já no Estado de floresta plantada. Hoje, quem são os utilizadores dessa biomassa decorrente de floresta plantada? Um dos principais players nesse processo é justamente a indústria de etanol de milho, que deu aí essa fortalecida no setor, mas também os frigoríficos, secadores, né, e outros atores. Mas, assim, um principal player dos últimos anos é justamente as usinas de etanol. E aí nós temos trabalhado aqui em âmbito estadual o Mato Grosso como o novo polo florestal do Brasil, justamente para dar essa amplitude que é necessária para atendimento às demandas do Estado. Além disso, uma outra energia renovável que está sendo já está sendo empregada aqui no Estado, e o Estado tem incentivado, até por meio de incentivos fiscais, é o biogás, né? Então, nos últimos anos, também plantas de biogás no Estado, inclusive temos um incentivo fiscal no PRODEIC para atendimento a esse setor e estímulo, né, também a essa energia mais renovável. E também o biogás, isso que nós temos decorrente da cana, né, da vinhaça da cana, e também com manejo de resíduos de produção animal, principalmente de suínos, e que estamos trabalhando com alguns projetos para que haja ampliação para bovinos em confinamento. Ito, se fala muito que o Estado tem superávit de geração, né? E, assim, como fazer o equilíbrio entre essa enorme geração e a infraestrutura energética para levar energia de qualidade para quem precisa? Porque de um lado da ponta se fala que a gente tem mais geração do que consome, e de outro lado da ponta a gente tem alguns municípios. Vou citar um município aí que eu estou fazendo um trabalho, Gaúcha do Norte, que é carente de energia. Como que a gente faz chegar essa energia de qualidade, por exemplo, lá? Tá, eu acho que assim, esse superávit de geração, ele não é um assunto só do Mato Grosso, ele hoje é um assunto nacional e pautado em especial pelo operador nacional do sistema e pelas transmissoras, né? Hoje, para a gente ter só uma ordem de grandeza aqui, né? A carga máxima do Mato Grosso é cerca de 2,6 gigas, né? Hoje a gente tem 2,8 gigas só de MMGD, né? 2,8, então, ou seja, só o MMGD já é mais, fora mais uns 500, 600 megas que nós temos aí ainda de hidrelétricas, né, e PCHs que não entram nessa modalidade. Mas o grande desafio que eu falo, assim, Diogo, sobre os investimentos, né, citando a região de Gaúcha, né, é que a gente possa fazer grupos, assim. A gente tem trabalhado muito nessa visão, essas micro-regiões em que a gente precisa estudar, fazer um apanhado de mais pessoas que queiram se conectar para que, né, a conta a ser paga pela infraestrutura, né, que parte é da Energisa, parte é do cliente, mas que essa parte do cliente ela seja diluída com vários proprietários, várias pessoas, e isso a gente consegue fazer, isso está previsto na regulação, e isso pode ser um atrativo para destravar grandes investimentos, como é o caso aí de Gaúcha do Norte. E só um detalhe, né, assim, a Energisa, ela não ganha e não pode ganhar um centavo com obra. O sonho da Energisa é atender vários clientes sem instalar um poste. Que é, por exemplo, quando você está numa empresa consolidada, que a gente tem no interior de São Paulo, em São Paulo, você não vê essas empresas fazendo obras para atendimento. Elas basicamente instalam micro subestações
pelos bairros, né, fazendo a divisão da rede que já existe lá há muitos anos. Então, isso pesa, né, a infraestrutura de rede, a expansão de rede, que antes era custeada pela tarifa nacional e que ajudava, né, nessa questão da expansão do setor, hoje ela é custeada pela distribuidora local, ou seja, pelos condôminos, vamos dizer assim, né, que todo mundo vai pagar via tarifa, e uma parte pelo solicitante, né, na regra regulatória de participação financeira. Então, sim, a mensagem a questão da geração é um desafio nacional, tem-se estudos hoje com ONS, com EPE, com a ANEEL, para buscar, né, a descentralização da operação dessas usinas. Então, o que eu falo assim, é que você não tem um estresse do sistema, uma incapacidade do sistema em todas as horas, a todo momento. São, em alguns momentos, especial, por exemplo, na hora solar, né, durante o dia, que a gente tem esses gargalos. Mas novas tecnologias estão vindo, bateria, modulação de geração, né, determinada região pode escoar mais, determinadas regiões escoar menos, e vai fazendo esse rodízio. Essa descentralização da operação vai permitir esses avanços, né, e isso está em discussão aí nos procedimentos, junto com a ANEEL, junto com a ONS. E no caso da carga, né, expansão para essas regiões, eu acredito muito nessa coparticipação, nesses grupos interessados, para que possam fazer obras otimizadas, de menor custo e também com compartilhamento, que isso, de fato, vai destravar muita coisa aqui no Estado. E falando em energia renovável, para quem não conhece, temos o Mercado Livre de Energia, né? Que é uma opção onde o produtor, o consumidor, pode aderir e economizar 35%, às vezes mais, dependendo do valor da energia. Mas a gente vê que precisa ser avaliado ponto a ponto, né? Não é mesmo, Itu? Será que para todo mundo compensa, né? Quais são os principais pontos de atenção que vocês recomendam avaliar na migração para o Mercado Livre de Energia? Bom, primeiramente é uma grande oportunidade, sim, de economia, porque você vai poder, né, ir para o mercado e buscar a energia que seja mais barata possível, né? Essa economia, 35%, 40% é bem possível, mas, sim, alguns pontos têm que ser muito bem avaliados. Primeiro, conhecer muito bem a sua operação. Uma vez que você contrata uma energia no Mercado Livre, você tem um contrato que você tem que honrar. O que eu falo é o seguinte, né? Basicamente, você tem renda fixa, que é a tarifa hoje usual na distribuidora, que você gastou, você paga. Se você não gasta, você também não paga. Então, é muito flexível, é previsível para o cliente. No momento que você vai para o Mercado Livre, né, você tem que cumprir. Você gastando ou não gastando, você tem que cumprir aquele contrato que foi contratado. Então, o que a gente vê é o seguinte, né, conheça bem sua operação para fazer conta, né, eu opero todos os meses do ano com esse patamar de energia, ou tem meses do ano que eu não gasto energia. Então, isso tudo tem que entrar numa conta financeira, né, que o seu engenheiro, né, você mesmo possa fazer, ou até mesmo vir até a Energisa, né, para, né, fazer conta, discutir como que é isso, que a gente tem uma assessoria para poder apoiar, mas no fim das contas planejamento, né, fazer conta, né, buscar em termos assim de previsibilidade da sua operação, se você vai buscar um contrato de longo prazo, de curto prazo, e para você poder tomar a melhor decisão no fim do dia. E outra, né, assim, tomar muito cuidado, né, esse mercado de energia, né, do Mercado Livre, a gente tem várias empresas, né, e eu falo assim, tem empresas como tudo, tem empresa séria e empresa, né, picareta. Então, acho que é importante né, buscar o histórico das empresas para não entrar, às vezes, num contrato que depois não vai te atender e você nunca vai conseguir sair ou vai pagar uma multa muito grande para restabelecer. Eu gostaria de comentar que até o Estado já está entrando no Mercado Livre de Energia. Então, assim, é realmente uma solução que pode servir até mesmo para as instituições públicas futuramente.
Nós tivemos um caso lá na secretaria, que a secretaria apoiou o município, isso não é Mercado Livre, na parte de instalação de energia fotovoltaica, solar, e o município, agora, eles finalizaram a implantação da usina, iniciaram, então eles ficaram contentíssimos, estão felicíssimos, porque entraram na economia de 70 mil por mês. Um município pequeno, e para eles esse valor faz a diferença ali mensalmente, né, nas despesas municipais. E foi com o apoio da secretaria. Mas, nesse caso, houve a necessidade de investimento. É diferente, né, dessa possibilidade do Mercado Livre, que ele faz essa redução com o contrato. E o governo já tem alguns órgãos, né? Foi até uma inovação realizada no ano passado, de um órgão, até os servidores que trabalharam nesse processo até receberam a premiação como inovadores, né? Que foi uma inovação para o Estado, e passaram a adotar, e o órgão passou a adotar essa sistemática. Aí, bacana, e acho que esses exemplos são muito positivos, né? E, assim, só reforçando, né? Por exemplo, às vezes a pessoa já tem lá uma usina, tem fazendo a compensação de energia, e às vezes pode não ser atrativo sair do mercado cativo e ir para o mercado livre. A quem tem, por exemplo, o pivô, que tem a tarifa incentivada de irrigação, são alguns exemplos que geralmente não fazem sentido. Mas, por exemplo, né, grandes empreendimentos, prefeituras, áreas do governo, indústrias que consomem muita energia e tem uma operação, né, muito perene, esses tipos de empreendimentos, geralmente, eles são muito atrativos para ir para o Mercado Livre. E aí, no final, tudo conta, né? Assim, eu acho que é aquele negócio, mudar de casinha, né? Por pouca economia, acho que tem que fazer conta. Quando o negócio começa a ter uma margem de segurança, aí você toma a decisão com mais conforto, e é isso que a gente recomenda aqui. Existem aplicações que é a melhor alternativa. Por exemplo, um prédio, a gente migrou alguns condomínios, sabe? O prédio não tem como colocar energia solar e etc. No agronegócio, dependendo da operação, faz total sentido, uma algodoeira, por exemplo, etc. Mas na irrigação você perde o benefício. Então, em alguns casos, a conta não fecha, porque se você perder, você sair de uma energia ali de 57 centavos por 11 centavos que você tem em média no horário irrigado, e você perder isso, pode às vezes a conta ficar mais cara. Então, assim, vocês estão vendo que existem alternativas para você economizar energia, existem alternativas viáveis de você ser sustentável. Você tem que saber planejar. O agro já sabe alimentar o mundo. A gente tem que provar agora, quem sabe, gerar energia e utilizar ela com consciência, porque energia é o futuro e o futuro já chegou. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Muchas cosas viví en esta selva de cemento, con algo hay que convivir. Muchos se la llevan por dentro, puesto pa' lo mío, no puedo roncar ni cuando estoy dormido. Puesto pa' lo mío, la calle me enseñó, ahora no confío. Puesto pa' lo mío, no puedo roncar ni cuando estoy dormido. Puesto pa' lo mío, la calle me enseñó. Ainda estamos em tempo.